Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Direito no Brasil. Eu já agradeço todo mundo que está chegando no chat aí, a Taíde, a Almerinda, Joaquim, todos que me acompanham, todos que me ajudam, a Blenda, Ellen também está aí, a Maria, né, o seu José Antônio, aí, olha só quem está aqui, é o Jurandir, muito obrigado, Jurandir, aí no chat. Já se sintam todos abençoados e abraçados nesta tarde. Eu peço para vocês deixarem um like, como sempre, e compartilhar em todas as redes sociais. Se você gosta do meu tipo de trabalho, do meu tipo de jornalismo, que eu trago notícias diárias para vocês, vocês deixem um like e compartilhem bastante, tá? Vamos só nos atentar aqui, que tem umas matérias interessantes aqui, né? O André Mendonça, o STF, vou elogiar, né, aqui o STF no dia de hoje, é algo raro, mas quando eles fazem alguma coisa boa, nós temos o dever, né, de agradecê-los por estar cumprindo a Constituição. Na verdade, seria o propósito do STF cumprir a Constituição, e nós não deveríamos aqui estar, né, elogiando eles de qualquer maneira, que é a obrigação deles. Mas a gente já fala muito mal, né, não da instituição, mas de uma ou outra decisão monocrática que eles têm. O Elon Musk, né, criticou as penalidades contra os presos do 8 de janeiro, né, o pessoal aqui, os patriotas, né, os congressistas brasileiros, bolsonaristas, foram até os Estados Unidos, estão em Washington, fizeram uma coletiva de imprensa. Eu vou trazer mais informações sobre isso aqui, a repercussão que isso tudo está gerando no país. O comentarista da Globo, o Camarote, finalmente ele descobriu que o Lula é vingativo, ele descobriu que o Lula é pior que Bolsonaro. Eu vou trazer essa fala dele para vocês também. E outras matérias que a gente vai trazer aqui ao longo dessa live. Eu peço a você deixar o like, compartilhar bastante, chamar mais pessoas, convide mais pessoas para o canal Direito no Brasil. Eu preciso da sua ajuda todos os dias. Eu trago vídeos aqui de domingo a domingo, estando em casa ou não. Eu trago notícias para vocês, para que vocês se mantenham bem informados, tá bom? Só isso que eu peço. Vamos então seguindo as matérias aqui. A primeira é essa aqui, ó. Mendonça nega arquivamento de ação contra Eduardo Paes no âmbito da Lava Jato. Para quem não sabe quem é Eduardo Paes, ele é o prefeito, né, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, Eduardo Paes, ele foi investigado, foi condenado, né, ali no âmbito da Lava Jato, e eles estavam especulando arquivar o processo contra o Eduardo Paes. E o André Mendonça, muito sábio, negou este arquivamento, né? Outra pessoa muito famosa do Rio de Janeiro, que é o Sérgio Cabral, pegou mais de 400 anos de prisão, e eles estão a pouco descondenando ele, assim como fizeram com algumas pessoas que inclusive hoje estão no poder, né? Delatores da Odebrecht afirmam que Paes e o deputado Pedro Paulo receberam recursos de até 15 milhões de reais para bancar campanhas. O ministro André Mendonça, do STF, negou um pedido de arquivamento de uma ação contra o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, envolvendo a antiga empreiteira Odebrecht. A decisão atinge também o deputado federal Pedro Paulo, em um processo instaurado em abril de 2017, que investiga supostas doações ilegais para a campanha do parlamentar durante as eleições de 2010 e 2014, supostamente viabilizadas por Paes, né? Mendonça concedeu um prazo de 60 dias para que a Polícia Federal conclua as investigações. A defesa do prefeito e do deputado federal vem solicitando o arquivamento desde 2021, mas o ministro considerou necessário mais tempo para a elaboração do relatório final. Vocês veem que o sistema ele é bruto, né? O sistema ele a todo momento ele quer que os amiguinhos dele, os amiguinhos do sistema tenham vantagem em tudo, sobre todos e sobre a lei, né? Acima da lei, eles se acham acima da lei, eles se acham empoderados em tudo.
Eles se acham intocáveis, né? E estão cada vez mais aí cometendo crimes livremente e sendo seus processos arquivados. Dessa vez, não. Dessa vez a gente pode comemorar que um ministro da Suprema Corte pensou em estar deixando com que a polícia faça o seu trabalho de investigação. Isso é maravilhoso, uma notícia maravilhosa. Agora vamos para essa outra aqui, ó. Elon Musk critica a pena de um dos condenados pelo 8 de janeiro. Abre aspas para Elon Musk. Punição é muito superior ao crime. Fecha aspas. Então vamos entender aqui, para quem não sabe quem é o bilionário Elon Musk, é esse aqui, ó. Esse é o Elon Musk, esse que está aparecendo para vocês. Tá? Esse aqui é dono do Twitter, né? E dono da SpaceX, enfim, ele é bilionário, né? Ele é dono de várias empresas de tecnologia no mundo, uma pessoa muito relevante, né? Inclusive dentro da política. Ele não é político, mas a opinião dele conta muito. O bilionário fundador da Tesla e dono do antigo Twitter, o X, Elon Musk criticou a pena de 17 anos de prisão imposta pelo STF ao motoboy Wellington Luiz Firmino por participação na manifestação de 8 de janeiro. Firmino subiu 28 andares e ficou isolado no alto de uma das torres do Congresso por mais de uma hora. Abre aspas. A menos que falte alguma coisa aqui, a punição é muito superior ao crime, fecha aspas, escreveu Musk ao comentar uma publicação feita na rede social X, né, o antigo Twitter. E ele continua. Um fotógrafo brasileiro e apoiador de Bolsonaro, Wellington Luiz Firmino, foi condenado a 17 anos de prisão por subir ao topo de um prédio do governo para filmar o massivo protesto pró-Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. Ele não tinha antecedentes e não merece isso. O tribunal está enviando uma mensagem a qualquer pessoa que se atreva a protestar contra o establishment. Esquerdista acordado, fecha aspas, diz a publicação original. Após o comentário de Musk, o perfil reforçou. Muitos brasileiros que protestaram em janeiro permanecem presos sem acusações ou julgamentos. É uma farsa, diz o Elon Musk, né? Então, isso aqui é muito importante que você repasse, tá, pessoal? Você repasse os vídeos, as lives aqui do canal, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Tem pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Tem alguns canais que ficam mais preocupados em espalhar mentiras e fake news, né, e clickbaits, né, para chamar a sua atenção, falar que daqui a alguns dias o exército vai fazer não sei o quê, falar de que aqui a alguns dias um milagre vai acontecer, e a gente sabe que não é assim, a realidade é muito diferente disso, né? Vamos continuar aqui as nossas matérias, tá? Deixem o mundo saber a verdade. É uma coluna do nosso querido Rodrigo Constantino na Gazeta do Povo, que traz aqui mais informações sobre o protesto dos brasileiros em Nova York, tá? Vocês podem ver aqui, tem a foto dos congressistas brasileiros lá em Washington, onde eles fizeram ali uma coletiva de imprensa, e nessa coletiva de imprensa eles denunciaram os abusos que estão acontecendo aqui no Brasil. Então vamos acompanhar essa matéria, eu vou ler e a gente analisa juntos. Muito importante a iniciativa de parlamentares brasileiros virem aos Estados Unidos mostrar ao mundo o que se passa com o nosso país. Sob a liderança do deputado Gustavo Gayer, vários políticos de oposição foram ao Washington participar de uma coletiva de imprensa, ao lado de Chris Smith, o congressista republicano de New Jersey, para demonstrar em detalhes como não há uma democracia de fato no Brasil. Foram falas contundentes, mas verdadeiras. A comparação com a Venezuela não é descabida. No país tão admirado por Lula, também há no papel uma Suprema Corte, um Congresso, a mídia, o Ministério Público. Porém, todas as instituições foram capturadas por Maduro e servem não ao povo, mas ao regime tirânico comunista ligado ao tráfico de drogas. Contudo, o que chega ao público americano sobre o Brasil
é filtrado por nossa velha imprensa profissional, entre aspas, ele coloca entre aspas profissional, os americanos acabam acreditando que há normalidade institucional no país, que Lula venceu sem aquela forcinha do Supremo, que se gaba de ter derrotado Bolsonaro confessando o crime. É preciso mostrar a verdade, expor o outro lado dessa história macabra. A intenção era ter uma audiência no Congresso, algo mais formal, mas a esquerda, ligada a George Soros, conseguiu impedir um evento desta vez. Não obstante, valeu a pena a vinda desses parlamentares de oposição, pois somente por meio de divulgação da realidade será possível exercer mais pressão internacional contra a nossa ditadura da toga. Como eu disse, é uma coluna do Rodrigo Constantino na Gazeta do Povo e, claro, como sempre, Rodrigo Constantino bem contundente em suas palavras, bem explicativo, né? bem dinâmico para que a gente possa entender o que está acontecendo. Ele traz essa maravilha a nós. Agora eu quero mostrar um outro vídeo, desta vez do Camarote, né, que é da Globo, e eu quero trazer essa notícia para vocês, esse vídeo, na verdade, eu quero passar para vocês, que é ele reconhecendo que o Lula está novamente interferindo na Petrobras, e que Bolsonaro, diferente do Lula, não interferia em nenhuma estatal, né, e muito menos na Petrobras. Eu vou soltar aqui e a gente acompanha juntos, tá? Aqui, ó. Opa. Deixa eu abrir aqui de novo e dar o play para vocês. Pois é, o Dani, é muito grave a ação do presidente Lula, intervencionista na Petrobras. Vamos lá. É importante a Ana toca num ponto fundamental, que foi essa fala hoje do presidente Lula para o SBT. Olha o que diz o Lula, só mais algumas coisas aqui. Tivemos, o Jean Paul Prats é quase que forçado a dizer não teve pressão do presidente Lula de jeito nenhum, tal que nada, teve sim. Quem diz isso é o próprio presidente Lula. Sério? Olha o que ele fala. Tivemos conversa séria com a direção da Petrobras, diz Lula. É preciso pensar no povo, diz o presidente Lula. Aí ataca o mercado, um discurso dos anos 80, o mercado é um dinossauro voraz, se for atender apenas a choradeira do mercado, não faz nada. Então é essa a lógica do Lula, e como a Ana Flor colocou, assim, a interferência olhando o preço do combustível, é o preço da energia, ou seja, é o controle total. Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas, não tem porquê ter preço dos combustíveis equiparado ao internacional. Então, e aí fala, tivemos conversa séria com a direção da Petrobras. Essa é a grande questão. O Alexandre Silveira, ele se alinha ao Lula, porque ele está fazendo um movimento político. Independentemente, o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, ele quer ter uma briga aberta. Todo mundo sabe aqui em Brasília que o Jean Paul Prats, ele quer derrubar o Jean Paul Prats. Isso é o que está acontecendo. É mesmo? Agora, ele se alinha com o Lula para ficar mais fortalecido, mesmo numa visão intervencionista do presidente. E agora está claro que essa visão intervencionista é do Lula. E é grave, porque você interferir numa empresa de capital aberto, com ações na Bolsa, não só aqui do Brasil, de Nova York, é uma interferência política. É o que está vendo, por isso que despencou na sexta-feira as ações da Petrobras. Todo mundo entendeu o movimento. Então, assim, não, é porque tem isso, tem aquilo. Não, é o Lula. É o presidente É o Lula, né? interferindo. É o Lula, né? Ele está tentando interferir numa empresa privada, a Vale. Semana passada o Bartolomeu foi reconduzido por mais 6 meses, mas a gente viu a interferência política que ele fez para tentar emplacar o ex-ministro Guido Mantega, numa empresa privada. Olha a situação. É a mesma coisa como ele fazia lá atrás, quando ele era presidente. Sério, Camarote? Ele na Vale quando era o Roger Agnelli. É mesmo? Isso que fez que no governo Dilma acabou caindo. Olha. Mas ele tem uma visão, por isso que não é simples. Semana passada, você estava falando, Dani, os embates com o Haddad. Semana passada, ele
deu uma declaração na linha de maior gastança, pressionado, lógico, pela percepção da população de que a economia está ruim, uma percepção, É mesmo. a pesquisa Quest, eu falei na hora, e isso vai ter repique na fala do presidente Lula. Que legal. Aconteceu. A primeira coisa que ele faz, não, a gente tem que gastar mais, inclusive conversando com o Congresso, já pensando em mudar a âncora fiscal. Então, é uma visão intervencionista. O Lula quer diminuir o preço dos combustíveis na paulada, Mas quer aumentar o gasto na paulada, mesmo. independentemente de repique de inflação. Então, não pensa nisso. E é o que temos hoje de momento. Então, aí você tem, lógico, todo governo, às vezes, É engraçado, né? oportunismo político. Agora, a pressão, é importante a gente colocar aqui, a pressão não é de A, B ou C do Palácio Planalto. Tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. Rapaz, então vocês veem, né? Queria passar aqui para vocês. Deixa eu pausar aqui. Queria passar esse trecho do vídeo para vocês, só para vocês verem a cara de pau desses que fomentaram a volta de Lula ao poder, né? Esses aqui, esse tal de Camarote, ele é um dos que fomentaram a volta de Lula ao poder, né? Ele queria esse cara que tá na porrada querendo aprovar tudo, como ele disse. Ele que disse, não sou eu que estou dizendo não. Ele disse, Lula quer aprovar tudo na base da porrada, né? E isso é impressionante. Peraí. E aí tem outra matéria que eu quero trazer para vocês agora, que também é uma matéria muito otimista, tá? Os esquerdistas gostam de vir aqui e falar assim, quando eu falo bem do Milei, da sua forma de trabalhar, eles gostam de vir aqui e falar assim, então vai lá, mano. Vai lá, gado. Vai morar na Argentina. A Argentina tá tão boa, vai morar na Argentina. Não. O Brasil é o meu país. Eu moro aqui. Quem tá incomodado, os comunistas que tem que se mudar pra China, pra Cuba, pra Venezuela. Aqui é o nosso país. Eu não vou sair daqui porque eles estão mandando, simplesmente. Eu quero afugentar eles aqui do Brasil. Quero afugentar os comunistas daqui. Quero tirar essa corja daqui. Essa corja que desenha uma ideologia macabra do demônio para os nossos filhos. Agora, eu mesmo, amo o meu país. Eu quero que meu país esteja tão bom quanto a Argentina, tão bom quanto Portugal, tão bom quanto outros países de primeiro mundo. Eu amo o Brasil. Eu não vou sair daqui. Enquanto eu puder ficar aqui no Brasil, vou ficar no Brasil. Com forte disciplina fiscal, governo Milei consegue derrubar a inflação mensal na Argentina. Então tá aí. Eles já vão ficar com raiva, porque eu tô falando da Argentina. Mas tá aqui, Gazeta do Povo. Com forte disciplina fiscal, governo Milei consegue derrubar a inflação mensal na Argentina. A inflação na Argentina estava explodindo no governo do amigo do petista aqui. Explodindo. E agora Milei está tomando as rédeas. Ele disse que iria fazer, está fazendo. O Instituto Nacional de Estatística e Censo da Argentina divulgou seu novo relatório com números atualizados sobre a situação econômica do país nesta terça-feira. Os dados mais recentes mostraram que houve uma desaceleração da inflação mensal em fevereiro, que chegou a 13%, bem abaixo dos 25,5% de dezembro e os 20,6% de janeiro. Por meio de um comunicado, a Casa Rosada afirmou que o novo índice é, abre aspas, resultado do trabalho do governo para impor uma forte disciplina fiscal e retomar o controle da economia argentina. Além disso, a nota acompanha uma justificativa para a atual crise enfrentada no país, que viu sua economia afundar principalmente nos últimos 4 anos sob o governo do peronismo. Tá? Então, olha só o que o Milei está fazendo uma revolução e principalmente, né, na economia da Argentina, onde nós podemos ver que os números subiram, que o povo agora pode respirar livremente, né? E aí vocês veem que a diferença da direita e da esquerda no país, né? A esquerda é como o gafanhoto, onde eles passam,
eles comem tudo, né? Eles destroem tudo o que é produzido, né? Pela direita. A esquerda passa e corrói tudo. E aí, olha só que engraçado. Deputados dos Estados Unidos cita Moraes e propõe ação legislativa dos Estados Unidos contra abusos dos direitos humanos no Brasil. Aqui não são parlamentares brasileiros, tá? Preste atenção, deputados dos Estados Unidos, não do Brasil. Então o negócio está se aprofundando aqui a conversa, tá? O deputado norte-americano Chris Smith apontou sérias preocupações com as violações aos direitos humanos no Brasil, referindo-se diretamente para ações conduzidas sob a supervisão do ministro Carequinha do meu coração. Em suas declarações, Smith criticou a maneira como a Suprema Corte e Tribunal Superior Eleitoral têm sido instrumentalizados para reprimir dissidentes políticos e controlar o fluxo de informações, desafiando os fundamentos do Estado de Direito. Então, abre aspas para o Chris Smith. O que eu vejo no Brasil hoje, principalmente em investigações do juiz Moraes, é chamado de governar pela lei. Governar pela lei, né? O oposto do Estado de Direito, enfatizou Smith. Ele também declarou a censura exercida pela Suprema Corte e o papel do TSE como um tribunal de combate à desinformação, critérios que, segundo ele, não são aplicados equitativamente. As mesmas leis não se aplicam a todas as pessoas, argumentou o parlamentar, sinalizando uma ameaça à integridade democrática e ao Estado de Direito. Então, olha só como as denúncias levadas pelos nossos parlamentares aos Estados Unidos começam a surgir efeito, porque o Chris Smith, ele não é qualquer parlamentar, ele não é qualquer deputadinho de baixo clero nos Estados Unidos, ele é uma pessoa reconhecidíssima, respeitada nos Estados Unidos. Então não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Assim como o Tucker Carlson, que esses dias o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo deu uma entrevista exclusiva para eles, falando tudo. O Tucker Carlson é o jornalista mais visto nos Estados Unidos. É o que tem mais audiência nos Estados Unidos. Né? E aí o Eduardo Bolsonaro estava, né, nessa coletiva de imprensa e olha só o que ele disse. Abre aspas. Querer calar a verdade, diz Eduardo Bolsonaro, após ser vetado no Congresso dos Estados Unidos por deputados esquerdistas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi vetado de participar de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. O veto partiu de Jim McGovern, membro do Partido Democrata e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, interrompendo os planos do brasileiro de discutir o sistema totalitário do judiciário brasileiro. E aí tem um Twitter, né, do Eduardo Bolsonaro falando sobre eles estarem incomodando, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Está muito claro, né, para vocês, ó. Eu vou ler aqui, tá bom? Estamos incomodando. Foi necessário a esquerda e o establishment se movimentarem a ponto de um deputado americano, o McGovern, se expor para vetar nossa audiência no Congresso americano. Isso é tão raro que parlamentares americanos nem imaginavam que o vice-presidente, deixa eu abrir aqui na outra tela, nem imaginava que o vice-presidente de comissão poderia fazê-lo. Para calar a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil, recorreram à censura, que é a arma mais covarde entre os fracos. De fato, agora a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, presidida pelo deputado Chris Smith, que nos convidou, está paralisada, pois os republicanos também não vão permitir que os democratas façam as suas audiências. Ou seja, toma lá da cá. É assim, vão interromper a audiência pública dos congressistas brasileiros. Os esquerdistas acham que pode fazer o que quiser lá nos Estados Unidos, mas não é assim não. Lá a lei funciona. E eles vão cruzar os braços, tá? Eles vão cruzar os braços, os republicanos cruzam os braços e nada funciona, diferente do Congresso aqui no Brasil, né? Esta comissão é famosa por servir de instrumento para promover desgastes de figuras mais à direita. Não é só o Brasil que a esquerda se apropria do termo direitos humanos.
e seleciona em quem jogará a culpa por suas supostas violações. Tem noção de exposição que eles estão levando a cabo em ano de eleição presidencial dos Estados Unidos para tentar esconder o que está ocorrendo no Brasil? Ou seja, eles estão se queimando, né? Nós já vencemos, mas somos resilientes e persistentes. Vou manter minha missão nos Estados Unidos semana que vem, conversar com mais deputados americanos, encontrar outra comissão onde a liberdade de expressão possa ser exercida e denunciaremos com o maior número de deputados americanos e brasileiros presentes as atrocidades que têm acontecido na democracia relativa brasileira. Aguardem-nos. Olha só, tá aí, aguardem-nos. Foi a mensagem final do Eduardo Bolsonaro. Maravilhoso, maravilhoso. São notícias que não devem ficar só no canal aqui. Peço a vocês que estão no chat, vocês que me acompanham todos os dias, para vocês jogarem para frente, tá, esse vídeo em todo o tempo. Agradeço a todos vocês que estão fazendo doação no Pix principalmente. Eu preciso da ajuda de vocês para comprar um equipamento novo, para comprar, né, um computador novo. A gente tem que chegar nessa meta até o meio do ano. Eu peço a você que doe qualquer valor no Pix que aparece na sua tela aí, ó. pixdireitanobrasil@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. pixdireitanobrasil@gmail.com é a chave Pix. Você pode fazer uma doação de qualquer valor se gosta do meu trabalho e se pode fazer a doação, tá bom? Olha só, da Gazeta do Povo, tá? Parlamentares denunciam autoritarismo e perseguição política no Brasil a congressistas dos Estados Unidos. Nós soubemos essa semana também, o próprio Paulo Figueiredo, eu trouxe um vídeo aqui, ele disse que estavam tentando, né, o pessoalzinho do Soros lá, do Jorge Soros, que é globalista, né, que é o que comanda todo o sistema, toda a engrenagem desse sistema mundial, né, do globalismo. Eles estavam tentando, juntamente com a esquerda brasileira, tentando minar a saída dos parlamentares brasileiros aos Estados Unidos, ao Congresso americano, para levar essas denúncias, né? Então, olha só, parlamentares brasileiros relataram nesta terça-feira, durante uma coletiva nos Estados Unidos, denúncias sobre o autoritarismo judicial e a perseguição política aos oposicionistas no Brasil. Eles integraram uma comitiva organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo a Washington. O grupo foi recebido por deputados republicanos que fazem oposição ao governo Joe Biden. Abre aspas. Estamos aqui para lutar pela nossa liberdade e chamar a atenção do mundo sobre os severos contratempos que estamos experimentando na democracia brasileira e no Estado de Direito. Fecha aspas, disse Marcel Van Hatten, que também está nessa comitiva, tá? O deputado americano Chris Smith participou da entrevista e fez um resumo das violações apresentadas pelos parlamentares brasileiros em um documento entregue ao Congresso americano. Ele citou a violação de liberdade de expressão e a perseguição a políticos e jornalistas nas mídias sociais, tá? Abre aspas para o Chris Smith. A Suprema Corte está censurando o parlamentarismo e o TSE se transformou em um tribunal de combate à desinformação. As mesmas leis não se aplicam a todas as pessoas, sem contar as pessoas que foram presas sem julgamento adequado no 8 de janeiro, suspendendo pessoas do cargo eletivo e caçando pessoas por opiniões diferentes, fecha aspas, disse o parlamentar americano, tá? Smith também afirmou que será realizada nos próximos dias uma audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América para debater as violações no Brasil e que cobrará um posicionamento do governo americano. Não vai precisar nem, eles não vão nem esperar o loirão voltar, né? O laranjão voltar, o Trump voltar à presidência na Casa Branca, né? Eles já vão com tudo, com os pés no peito já. Na verdade, eu acredito que isso seja uma ótima estratégia, porque eles já estão deixando ali avisado para quando o Trump voltar, ele já assumir essa responsabilidade de colocar essas pautas aí em jogo, né?
Na ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro contou a perseguição contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde o final de 2022 até o momento. Ele citou as diversas investigações contra Bolsonaro para tentar prendê-lo, sendo uma por importunar uma baleia e outra por tentativa de criar um golpe de Estado. Aí ele continua, né, o Eduardo Bolsonaro. Ele, Jair Bolsonaro, tem sido perseguido de várias formas em uma tirania. Estamos aqui para contar situações terríveis. O Brasil não é uma democracia. Fecha aspas, disse Eduardo Bolsonaro. E aí tem o Geyer também. O Geyer também foi muito enfático em suas denúncias, tá? Olha só o que o Geyer disse. Os brasileiros não têm mais o direito de dar a sua opinião. Se o Brasil é uma Ele falou assim, ó, os brasileiros não têm mais direito de dar a sua opinião se o Brasil é uma democracia ou uma ditadura. Ou seja, ele termina com uma pergunta, né, que todo brasileiro poderia fazer, mas nós estamos impedidos de fazer. Até essa pergunta, né? Aí ele continua aqui, ó, as instituições servem como instrumento de opressão. Na Suprema Corte não protege a democracia e nem a Constituição. Na verdade, eles estão soltando líderes do tráfico e colocando na cadeia pessoas simples por crime de opinião, fecha aspas, disse Geyer. O deputado goiano ainda disse que o líder da oposição, Carlos Jordi, não conseguiu estar presente na comitiva porque teve o seu passaporte cassado após ter sido alvo da Polícia Federal. Aí ele continua, né? Muitos congressistas não estiveram aqui porque eles tiveram o passaporte retido, porque nós estamos falando a verdade e emitindo as nossas opiniões. Estamos aqui hoje para dizer que o Brasil não é mais uma democracia, disse. Além das denúncias à imprensa, eles também se reuniram com 5 congressistas americanos do Partido Republicano. O deputado Christopher Smith, que recebeu os brasileiros, representa Nova Jersey, né? New Jersey, e atua em pautas para preservação de direitos humanos no exterior. A comitiva se encontrou ainda com a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, e com 3 congressistas republicanos. Isso aqui, pessoal, só informação preciosa que eu trago para vocês no dia de hoje. E eu peço para que não fique aqui no canal Direita no Brasil. Eu peço para que você replique essa notícia em todos os grupos que você faz parte. Peço mesmo de coração, porque nós precisamos alcançar o máximo de pessoas, né? Como eu disse para vocês, eu tô aqui de domingo a domingo, tô aqui viajando com a minha família, resolvendo alguns problemas, mas mesmo assim, eu não consigo deixar vocês sem notícias. Eu não consigo deixar de trazer notícias a vocês. Então a única coisa que eu peço de coração a vocês é que vocês me dêem esse presente de deixar o like, de compartilhar esse vídeo ao máximo de grupos que vocês fazem parte. Vocês vão me ajudar muito. Não tem nada que pague, né, o amor de vocês pelo nosso Brasil e o carinho de vocês que vocês têm pelo meu trabalho, tá bom? Então é só isso que eu peço pra vocês. Vamos seguindo então, porque essa notícia aqui foi maravilhosa já, né? Agora vamos para uma notícia menos... uma notícia ruim, vamos dizer assim, né? Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência após ameaça de morte. Então vamos entender. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira que registrou um boletim de ocorrência após sofrer uma ameaça nas redes sociais. O parlamentar afirmou que a ameaça ocorreu na recepção da Câmara Municipal do Rio. Abre aspas. Acabo de fazer um boletim de ocorrência em virtude de uma ameaça sofrida, desta vez nas dependências da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O sujeito veio à Câmara do Rio e declarou, sem pudor algum, na recepção do Legislativo, que... Entendeu? Disse Carlos Bolsonaro. No final de janeiro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal, tal, e a gente já sabe o final dessa história. Que coisa, hein, pessoal? Que coisa, hein? Mas a gente sabe, né? A gente sabe o que está por trás de tudo isso. A gente sabe quem fomenta esse tipo de agressão. Nós sabemos que o gabinete do ódio não vem da direita e sim da esquerda, né? Nós sabemos que essas pessoas não têm escrúpulos quando se trata de vida humana. Eles não estão nem aí, né?
Eles querem mesmo é o que eles querem. Se você discordar, você é inimigo e você não merece existir no mundo. Essa que é a realidade. Tá? Essa que é a realidade. Você é inimigo e não merece viver neste mundo. Agora, outra matéria que eu trago para vocês, é importante que a gente faça esse giro de notícias, né, logo pela manhã, para que a gente possa já seguir ao longo desse dia bem informado, tá? Gastos do governo crescem mais que o PIB há 3 trimestres. Maior sequência desde Dilma. Olha só, vou ler de novo. Gastos do governo crescem mais que o PIB. Caramba, o Lula e a Esbanja tá gastando mais do que o PIB do Brasil. Há 3 trimestres. Maior sequência desde Dilma, ou seja, no outro governo do PT também eram esses gastos exorbitantes. Mas eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar isso. Nós avisamos. Em todo tempo nós avisamos. Nós falamos que isso iria acontecer. Nós avisamos todos os dias nós viemos aqui, avisamos tudo o que aconteceria. Algumas pessoas não acreditaram, infelizmente esse cara tá aí. Né? Infelizmente, esse cara tá aí. As despesas de consumo da administração pública, também conhecida como gastos do governo, cresceram mais do que o produto interno bruto nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 trimestres, né? Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No segundo trimestre de 2023, quando a atividade econômica aumentou 0,8% em relação aos 3 primeiros meses do ano, os gastos do governo cresceram 1,1% na sequência, enquanto o PIB permaneceu estagnado. As despesas governamentais subiram 0,6% no terceiro trimestre e 0,9% no quarto. Os números refletem desembolsos da União, dos estados e dos municípios. Essa é a maior sequência de trimestres consecutivos em que o gasto público avança mais do que a economia desde 2015 e 2016, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O que nós precisamos entender é que este desgoverno que aí está é um desgoverno da vingança. É o que eu sempre digo aqui, vou repetir inúmeras vezes. Antes desse cara subir a rampa, eu falei, ele quer se vingar do Brasil. Esse cara, o único objetivo dele é quebrar o Brasil. Ele não está nem aí para você, pobre que votou nele. Infelizmente, você foi enganado. Você petista que vem aqui me xingar, você que vem aqui xingar canais de direita, e ao invés de estar dando engajamento para a esquerda, que eles não têm engajamento, vocês gostam de ficar aqui, né, numa live, num vídeo de direita, né, xingando a gente. Nós queremos alertar você. Na verdade, nós estamos lutando também pela sua vida e pela vida da sua família. Mas vocês teimam em xingar a gente, né? Porque vocês já foram induzidos a isso. Infelizmente, vocês já cresceram induzidos a isso. E é exatamente isso que o Nicolas Ferreira, que eu vou falar agora, está tentando evitar. Que as crianças, lá no futuro, elas se tornem pessoas como os petistas de hoje. Com a ideologia macabra dentro das suas casas. É exatamente isso que esse rapaz está tentando extinguir. E com a presidência dessa comissão de educação, ele está conseguindo. Só que aí começam a aparecer as mentiras. E o nosso papel como jornalista, o nosso papel como influenciadores é influenciar para o bem, para a verdade, mostrar a verdade a vocês. Começam os ataques contra Nicolas Ferreira de todos os lados. Eles querem agora mais do que nunca Nicolas Ferreira fora. Ou eles querem queimar o Nicolas Ferreira com a direita, com a própria direita. E aí eles começam a espalhar mentiras para todos os lados. O que acontece? Nicolas Ferreira foi em um evento, né, no Palácio da Alvorada, que é a morada do Lula, todo mundo sabe disso. Então ele foi ali no Palácio da Alvorada, convidado como representante da Comissão de Educação, que agora ele preside. Então o dever dele é fiscalizar. Então ele foi fiscalizar.
O papel do deputado é estar onde a esquerda está e onde a direita está, onde o centro está. É deputado federal. Ele tem o dever de fiscalizar toda e qualquer situação. Toda e qualquer movimentação dentro da Câmara dos Deputados ou fora dela, ele tem o dever, se é do âmbito dele, se é da alçada dele, que ele é responsável, ele tem o dever de cuidar dessa área, tá? Então, Nicolas Ferreira visita... a visita de Nicolas Ferreira a Lula no Palácio do Planalto. Essa é a matéria, tá? Essa é a matéria. Nesta terça-feira, dia 12, o deputado Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação na Câmara, esteve presente em um evento realizado no Palácio do Planalto. Apoiador do ex-presidente Bolsonaro, o parlamentar participou do evento promovido pelo atual presidente Lula, que teve como foco o lançamento de 100 campi de institutos federais. Aí o Nicolas respondeu, tá? É uma agenda institucional. Sou presidente da Comissão de Educação e o meu papel é fiscalizar. Ponto. Ponto. Ele já explicou. Só que provavelmente vocês devem ter recebido essa notícia e devem ter ficado com dúvida. Será que o Nicolas está traindo o Bolsonaro? Será que o Nicolas está traindo a direita porque se encontrou com o Lula? Mas aí vocês têm que saber o porquê que Nicolas estava ali. Mas é claro, o Nicolas é impossível, cara, pensar que Nicolas Ferreira, logo Nicolas Ferreira, iria trair Bolsonaro. Né? Qualquer outra pessoa ou outro parlamentar, você poderia até ficar com o pé atrás. Mas Nicolas Ferreira, é claro que ele estava ali, porque realmente ele quer fiscalizar, ele quer ver o que está sendo... Agora que ele é presidente da Comissão de Educação, a responsabilidade dele aumentou. A esfera de responsabilidade do Nicolas aumentou. Então ele tem que estar onde estão falando sobre educação. Ele quer saber o que estava sendo fomentado nessa reuniãozinha. Então ele tem que estar lá sim, apoiado, Nicolas, eu autorizo. Eu não sei se você que está em casa concorda comigo, mas o Nicolas fez um ótimo papel indo até o Palácio do Planalto, onde estava tendo essa cerimônia / reunião de petistas pela educação. Então o Nicolas está de parabéns mais uma vez. Não caiam em mentiras, pessoal. Não caiam em mentiras. Por favor, vocês são muito inteligentes para caírem em narrativas falsas da esquerda. E a esquerda vai começar a criar notícias falsas contra Nicolas Ferreira. Porque eles sabem também que Nicolas Ferreira, cá entre nós, não espalha não. Nicolas Ferreira é um ótimo candidato para ser presidente nos próximos anos, tá? Fala para ninguém não, espalha não, tá? Segredinho nosso aqui. Nicolas Ferreira vai ser o presidente do Brasil ainda. Vai ser o presidente do Brasil ainda. Peço para você, me ajude. Deixa o like. Não sai desse vídeo sem deixar um joinha. Compartilhe ao máximo. Joga no todos os seus grupos. Se você gosta do meu tipo de trabalho aqui que eu trago, das matérias, do meu tipo de explicação para vocês, do jeito que eu converso com vocês, enfim, o meu trabalho aqui, diário, eu peço para vocês. Me ajudem, me ajudem. Isso é melhor do que qualquer dinheiro do mundo, é o carinho de vocês. É você saber que vocês estão compartilhando, que vocês estão gostando do meu trabalho e estão espalhando o meu trabalho para mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo e na próxima live, logo mais. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Nós vamos vencer essa batalha. Deus te abençoe grandemente. Até mais.